Olá, eu quero continuar nossa exposição sobre educação reformada e eu quero retomar uma definição que eu já dei alguns elementos sobre ela e quero aprofundar um pouco mais. Eu apresentei a educação como um processo de transmissão de valores, decodificação, interiorização e transformação. Já falamos sobre cada um desses itens. Então, vejamos aqui. Nós transmitimos, enquanto educadores, valores para o educando. E eu chamo isso de realidade objetiva. Realidade objetiva para nós, né? Ou seja, como eu transmito, o que eu transmito é uma realidade objetiva. E é isso que nós transmitimos. Só que esse que nos ouve, esse que nos lê, eu já usei a expressão, não é uma tábula rasa, ele não é um papel em branco que nada tem escrito. E vou eu lá escrever, não é isso. Ele ouve aquilo que eu transmito, ele ouve dentro de um aspecto natural. Ele vive dentro de um tempo específico. Ele vive agora, não vive amanhã, ou não viveu ontem. E esse tempo tem a sua forma de perceber a realidade. É muito curiosa que a questão é que a época em que você vive tem uma forma de ver a época em que você vive. Então, nós temos a maneira de ver a respeito do nosso ver. Então, o próprio tempo, como nós olhamos nosso tempo, tem a ver com o tempo que nós vivemos. Há 50 anos atrás, as pessoas viam o tempo de forma diferente, até mesmo, de uma forma também clara, a utilização desse tempo. A formação que eu tenho também, ela me ajuda a interpretar as coisas e até a valorizar determinadas coisas e preterir outras. Então, conforme a sua área de atuação ou de formação, você percebe coisas com muito mais naturalidade. Cito aqui um exemplo bastante radical, não se aplica apenas a isso. O Lloyd Jones, David Martyn Lloyd Jones, né, o grande ministro britânico, ele, quando aconselhava uma senhora que não conseguia ler a Bíblia direito, lia com dificuldade, estava angustiada porque terminava de ler o capítulo e não lembrava mais nada, etc. E ele ouviu essa mulher como pastor, mas ele era médico, a sua formação era a primeira medicina. Ele detectou e pediu para ela fazer um exame e confirmou que ela estava com anemia. Ou seja, ele pôde ver, além das suas angústias aparentes, uma questão de saúde. A aplicação que ele faz disso é uma outra do que eu estou fazendo agora. Estou apenas usando para ilustrar. Se eu visse essa mulher, provavelmente eu oraria com ela, tentaria ajudá-la na leitura bíblica, alguma coisa assim, mas dificilmente, ou quase seria impossível a mim, imaginar que essa mulher tivesse anemia. A formação que eu tenho, ela me dá um certo olhar mais criterioso, clínico, a respeito da realidade com a qual eu me deparo. A educação que eu tive também, a minha educação, ela me dá um tipo de visão, pode ser uma educação mais sofisticada, menos sofisticada, isso está associado também à formação, me dá uma maneira de ver o mundo, de observar as pessoas, considerar o seu comportamento e assim por diante. O fato da religião, a religião me faz entender de forma diferente a realidade e a receber informação de forma diferente. Se você crê em Deus ou não crê em Deus, isso faz toda a diferença em como você lida com a realidade, com a história. Se você crê num Deus pessoal ou um Deus não pessoal, também faz toda a diferença. Se você crê num Deus impessoal, você pode simplesmente achar que ele é uma força e que você tem que conquistar essa força, ou coisa assim, ou esperar pelo acaso ou pela energia despedida por esta força de forma involuntária, circunstancial.
Se você crê que o seu Deus é um Deus pessoal, então você pode se relacionar com ele, pode falar com ele. Se você crê que esse Deus pessoal é um ser inteligente, justo e amoroso, você pode considerar esses fatos em sua relação, em sua vida. Então, a religião é um fator determinante, e eu diria até que ele não é um dos fatores apenas, ele talvez fosse um grande fator, mas eu estou incluindo ele aqui entre outros, porque essa discussão, se ele é o princípio de tudo, em termos de valores que vão nos ajudar a filtrar a realidade, se ele é o principal ou não, isso é uma outra discussão que agora não vem um caso. Mas a religião ela é fundamental para a nossa recepção daquilo que nos é transmitido. A família também, a família de onde nós viemos, fomos instruídos, fomos educados, isso determina também aspectos da compreensão que temos da realidade e aquilo que nós selecionamos. O lugar onde nós vivemos nos dá uma dimensão diferente. Eu lembro que quando eu fui para o seminário, isso em 76, eu nunca havia saído do Rio de Janeiro na vida adulta, havia saído como criança, sim, viajado de ônibus e de navio, com meus 5, 6 anos. Mas nunca havia saído na vida adulta do estado do Rio de Janeiro, não. Então é interessante ir para São Paulo, para Campinas. Eu achava Campinas muito esquisita, a cidade, olha só, uma cidade linda, que depois, pela qual eu me apaixonaria. Tem grande estima por lá, né, onde eu passei 4 anos estudando. Mas, então, no início eu achava muito ruim Campinas, a cidade, o ônibus muito lento, o motorista uniformizado, na época era assim, uma gravatinha, com um cap, só abria a porta do ônibus quando parava. Eu estava acostumado no Rio de Janeiro, o motorista abria a porta bem antes de parar, e ser mau charme você descer do ônibus andando, e de vez em quando dando as topadas e saía catando cavaco, né? Mas, para mim, isso era o normal. E fui para outro lugar que não era normal. Depois que eu me apaixonei por Campinas, aí era difícil olhar esses costumes também da minha cidade maravilhosa, do Rio de Janeiro. Então, não estou dizendo que Campinas esteja ótima, Rio seja ruim ou vice-versa. Estou dizendo que o lugar onde você vive lhe dá certas percepções. As roupas, por exemplo, se você vem de uma região litorânea, você tem uma forma de se vestir, as condições climáticas ajudam bastante. Bom, eu creio que deu para entender. O seu temperamento também faz com que você olhe, observe as coisas de forma diferente. O seu posicionamento assume características próprias conforme o seu temperamento e as circunstâncias. Isso são apenas alguns elementos, né? Tempo, formação, educação, religião, família, lugar, temperamento. Bom, colocado isso tudo no aparelho Mix, o que você recebe de realidade objetiva, ela é agora subjetivada. E eu estou falando de assuntos mais ou menos determinantes, mas há questões circunstanciais também, locais, momentos. Você está irritado, você está alegre, e isso tudo faz com que você filtre de forma diferente aquilo que está sendo ensinado, e não quer dizer que você não possa superar isso posteriormente, sem dúvida, mas é como você percebe. E o que você fixa no primeiro momento é aquilo que foi decodificado por você. Não foi simplesmente aquela realidade objetiva. É agora como você a subjetivou. E essa realidade subjetiva que você decodificou, conforme isso vai solidificando em você, passa a fazer parte do seu patrimônio, ou da composição do seu patrimônio intelectual. Então, isso é muito curioso. Alguém transmite de forma, entre aspas, objetiva, você subjetiva isso a partir de filtros, e agora, talvez seja irônico isso, quando você transmite esta realidade, entre aspas, você a transmite como realidade objetiva.
porque o resultado do que foi selecionado passa a ser incorporado ao nosso filtro, que já não mais será o mesmo. Ele foi confirmado, agora com novos elementos, ele foi aperfeiçoado, foi modificado, foi transformado. Assim, temos o processo de assimilação e transformação. A sua forma de ver o mundo tem a ver com aquilo que você aprendeu, que foi filtrado pelo seu patrimônio cultural, social, espiritual, etc. E que agora ele tem novos elementos que vão lhe dar um filtro mais aperfeiçoado, que pode ser mais rígido quanto a alguns pontos, menos rígidos quanto ao outro. Um exemplo que eu uso bem simples, e ao mesmo tempo ele é mais amplo, é a leitura de um livro. Você tomar um livro que você leu há 10 anos atrás, né? Você leu há 10 anos, e leia agora. E você vai encontrar coisas que você marcou naquela época, que você não marcaria hoje. Aquilo nem te chama tanta atenção. Outros que você fala de fato, é muito importante. E muitas coisas que você marca hoje, que você destaca, que você não destacou na época. E o curioso é que você é hoje aquilo que é, em parte, uma pequena ou maior parte, porque você leu aquele livro naquela época. Então, você volta às origens, vamos dizer assim, sem perceber que as origens forneceram elementos para voltar a ela de forma diferente. Eu gosto de uma definição do Rui Barbosa, de que instruir é ensinar a observar, descobrir, refletir e reproduzir. Então, eu quero concluir essa reflexão, que já está ficando muito longa, que a educação, então, ela tem dois papéis. Essas categorias que eu vou usar não são minhas, eu nem lembro mais de quem são, mas eu sei que não são minhas. É uma função tradicionalista que consiste na transmissão de conhecimentos acumulados ao longo dos séculos. Então, toda educação tem isso, porque senão você vai inventar a roda, e cada geração nova tem que ensinar novamente como é que chegou a roda, ou, melhor dizendo, como chegou não, vamos tentar chegar à roda. E, na realidade, nós já conhecemos a roda. Eu devo ensinar a história disso, como nós chegamos a isso, mas não tentar descobrir isso, obviamente que não. Então, nós transmitimos conhecimentos acumulados para podermos ir adiante. E tem um caráter revisionista, progressista, por intermédio da qual revisitamos o passado com novos questionamentos, repensando e reavaliando suas conclusões, estimulando novas investigações e pesquisas que se concretizarão em novas ideias e tecnologias. Eu creio que se você ficar na educação apenas tradicionalista, vai ser um método apenas repetitivo. Porém, eu não posso desprezar isso. Eu preciso passar por isso. Hoje fala-se muito de discussão, né? Alguns alunos bastante incipientes em seu saber e com aprofundação bastante epidêmica, gostam muito de ficar discutindo pela discussão. É legal discutir. Eu aprendi desde cedo que você tem que ter algum conteúdo para discutir. Então é leitura, leitura, leitura. O saber tem um aspecto social e individual. Você convive no grupo, sociedade, aprende socialmente, e a ciência, ela é social, mas ela tem momentos fundamentais de você sozinho, ou você e o autor, você dialogando com o autor, tentando entender. Bom, retomando, a educação, ela tem um aspecto tradicionalista, mas não pode ficar apenas nisso. E a educação tem que ter um aspecto revisionista, progressista. Eu volto ao conhecimento antigo, à informação antiga, repenso com novas perguntas, reavalio. E essas novas perguntas têm a ver com o momento em que nós vivemos. Isso nos ajuda a ter uma dimensão mais ampla da história e da cultura. E ambas as funções, então,
elas se completam num todo harmonioso. É assim que eu vejo a educação. Eu vou continuar no próximo vídeo falando sobre educação e currículo, e sempre de uma forma bastante leve, esperando ser compreensível em minhas divagações. Agradeço a atenção de todos. Que Deus abençoe. Amém.